Olá, eu sou a Michele da Luz Domingos e você está escutando Audiversidade em Pauta, um podcast da Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação Funcional da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse episódio é uma versão da palestra Mulheres, Equidade de Gênero e Transformação Social, que pretende instigar o pensamento sobre a participação feminina nos nossos espaços de trabalho e poder, contribuindo para a promoção da equidade de gênero na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Iniciaremos escutando a coordenadora da Comissão de Participação Feminina Institucional do TRRS, mestre em Direito, participou de estágio acadêmico na Missão Permanente do Brasil junto à ONU, Débora Vicente, apresenta o tema Aspectos socioculturais da participação feminina nos espaços de trabalho e poder. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. É uma alegria para mim estar aqui hoje. Eu realmente adoro falar sobre esse tema de feminismos, questões das mulheres, e tenho a honra de estar aqui, então, dividindo hoje essa tarde para falar também sobre a interseccionalidade, a importância. Estava até aqui no início comentando, né, que eu assisti recentemente o filme do pai da Serena Williams e da Venus Williams, Construindo Campeãs, né? E tem uma questão ali muito interessante, racial, que não poderia ficar de fora, né? E espero que ainda façam um filme sobre elas, porque querendo ou não, mais uma vez, né? Apesar do filme ser dirigido por uma mulher, que inclusive ganhou ontem o prêmio de Critic Awards Choice, ele centra na figura do pai, né, delas, que construiu essas campeãs, mas repetindo um pouco mais essa narrativa que já estamos acostumadas, assim, né, que acaba sempre tendo um homem como protagonista, mas ele tem, de fato, seu papel. Aqui não é, também estamos de um lado e eles de outro, né, mas é só lembrando que sempre acaba acontecendo isso. E conversei, então, aqui no início, porque eu recomendo, já vou começar recomendando esse filme para vocês, ele está na plataforma da HBO, e o Will Smith está indicado para melhor ator, que faz o papel do pai, e tem ali uma questão muito interessante, racial, e também um pouco, a gente pode conversar aí sobre feminismo, tênis, até para aproveitar, um dos poucos esportes que hoje paga nos grandes lãs exatamente o mesmo prêmio para homens e mulheres. E isso é muito raro, nem sempre foi assim, né? Foi uma luta aí, que também tem outro filme muito bom que se chama Batalha dos Sexos, que é uma das primeiras campeãs de tênis que jogou contra um homem para mostrar que as mulheres traziam o ingresso é o mesmo do jogo feminino ou do masculino, né? Os patrocinadores são o mesmo, por que elas ganhavam menos? Né? E aí se construiu ali também para a gente começar assim, falando histórias, porque dizem que a gente sempre se emociona mais quando tem histórias. Que eu preparei algumas imagens, porque isso também a gente aprende assim, que a gente presta atenção do que a gente escuta, 10%. Se tem uma imagem, já aumenta para 70%. E como eu gostaria muito que vocês saíssem tocadas hoje pelo nosso assunto, vamos então conversar então um pouquinho sobre aspectos socioculturais da participação feminina no trabalho em espaços de poder. Eu ia começar me apresentando, mas a Aline já fez isso, né? Então eu sou formada em Direito, tenho mestrado em Direito e acabei me focando muito na questão do direito das mulheres, né? A minha dissertação de mestrado, ela se chama O Impacto da ONU, das Nações Unidas, no Direito Internacional das Mulheres e o reflexo disso no Brasil. E por eu trabalhar no TRE, eu acabo estudando muito e trabalhando muito, falando muito sobre a participação feminina na política. E sempre que eu consigo, eu gosto de participar. Tem uma frase de uma fundadora de um programa sobre participação política das mulheres nos Estados Unidos, que diz: não se pode ser o que não se pode ver, né? A questão da invisibilidade feminina que a gente fala tanto, então por isso eu gosto muito de deixar bem visível, né? Então essa aqui seria uma apresentação minha formal, mas eu adorei, e eu vi que a Doris fez isso também. Isso é o que eu faço, mas não é quem eu sou, né? Eu sou a Débora, que amo viajar. Sou mãe de duas gêmeas lindas, a Bárbara e a Catarina, que hoje tem 3 anos e 9 meses. Durante a minha estada na ONU, eu fiquei mais encantada com o tema das mulheres, porque lá eu pude estar dentro, conhecer culturas muito diferentes, né?
culturas que estão em um grau um pouco mais avançado em relação à política das mulheres, mas também outras que estão mais atrasadas, né? Adoro ler, mas depois que eu fiquei grávida e sabia que ia ter 2 meninas, esse tema ainda se tornou mais importante, porque, de fato, eu não quero que elas passem por coisas que eu passei. E eu espero que elas não passem, mas se as previsões forem conforme os estudos indicam, a igualdade de gênero nos Estados Unidos, que é um pouco, mas pouco só, mais avançado que o Brasil na questão de igualdade de gênero, demoraria 400 anos, ou seja, nem elas, nem eu, nem vocês vamos viver nesse mundo aí de igualdade de gênero. Então, eu vou começar, que a gente está diante deste século. E não sou eu quem digo isso, tá? São vários estudiosos e, em 2015, 193 países, inclusive o Brasil, que fazem parte da ONU, assinaram uma carta dizendo que este é um dos maiores desafios do século, superar a desigualdade de gênero. No século XIX era a escravidão, não que a gente tenha superado totalmente, mas hoje ela é compreendida, entendida e não se aceita mais a escravidão. No século XX foi o totalitarismo, né? Os governos totalitários. Ainda estamos vendo aí, vivenciando uma guerra que é uma nítida amostra do totalitarismo, mas é algo que foi superado, ao menos intelectualmente, né? É algo que a gente já aceita, mas a questão da desigualdade de gênero, infelizmente, é algo que a gente precisa superar. Há uma pesquisa que diz que 60% das mulheres têm problemas com a palavra feminismo. Quando elas são questionadas, né, se são ou não feministas, elas dizem não se sentir confortável com o termo. E aí eu pergunto por quê? Se feminismo quer dizer oportunidade igual a todas as mulheres e homens. Não quer dizer que as mulheres são melhores do que os homens, né? O feminismo não mata, né? Não sai, até quem chame de feminismos, porque a gente sabe que nós não somos iguais e não queremos as mesmas coisas, mas queremos a liberdade de ser e de estar onde pudermos e querermos estar, né? Então é algo que realmente a gente precisa superar. Como eu disse, não fui eu que digo, parece que assim, nossa, o maior desafio, sim. Tanto é que a ONU, com seus 193 países, 193 nações reconhecidas que fazem parte, assinaram um documento chamado Agenda 2030, com o objetivo de que até 2030, já faltam só 8 anos, a gente atinja esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para termos um mundo mais sustentável. E o número 5 é a igualdade de gênero, que a gente vai tratar aqui hoje. Antes de eu começar, eu queria contar uma historinha para vocês entenderem o porquê que é importante a gente falar sobre esse assunto. Vocês veem aqui um airbag, né? Um item essencial de segurança. Obrigatório utilizar no Brasil hoje, nenhum carro pode ser produzido sem airbag. Nos Estados Unidos, desde 1998. Só que lá no início dos anos 90, quando o airbag foi colocado em todos os carros americanos, se tornou um item obrigatório, se constatou uma consequência, vamos dizer assim, alarmante. Crianças e mulheres estavam morrendo quando o airbag abria, a ponto dele ter sido proibido de ser utilizado nos automóveis. Começaram as investigações do Departamento Nacional de Trânsito americano para verificar, mas como um item essencial de segurança obrigatório está matando mulheres e crianças. O que eles foram ver? A equipe de engenheiros que desenhou o airbag, inteiramente masculina, programou o equipamento para os seus presos e suas alturas. Este era o padrão que deveria ser protegido pelo airbag. Um homem, provavelmente branco, de mais de 80 quilos, com média de altura de mais de 1,70. Então, quando o airbag abria, ele, na verdade, sufocava, até matava crianças e mulheres. Certamente, esses homens não queriam isso quando estavam planejando o airbag. Mas foi a falta de mulheres na equipe, a falta de diversidade que impediu eles de enxergar melhores soluções.
E eu queria fazer uma analogia e dizer que será que a gente não está fazendo isso com o nosso mundo hoje? Impedindo de termos visões diferentes em posições, em espaços de trabalho, em espaços de poder. E assim estarmos construindo um mundo melhor. Essa reflexão que eu queria que vocês começassem para a gente conversar, então. E aí, eu apresento aqui alguns desafios, porque quando a gente começa a entrar na academia, a gente começa a sistematizar tudo, né? E eu acabo sempre falando, né, meus estudos assim e artigos que eu escrevo, que a gente tem basicamente 3 a 4 desafios para as mulheres. Primeiro, sociocultural, que é o tema da gente, mas tem o financeiro, e tem o jurídico, e tem o político. Vou ter que falar do financeiro, jurídico e político, mas eu sei que o nosso foco aqui hoje é sociocultural. Eu tinha deixado aqui um trailer desse documentário que se chama Misrepresentation. Fica aqui a dica, é só o trailer, tá? Porque eu queria mostrar para vocês como culturalmente, socialmente nós somos atingidos, e aqui um exemplo, tá? É um documentário americano, então ele vai falar muito da realidade americana, mas a gente pode transportar para cá, até porque somos, né, praticamente colonizados. Ele na verdade, um trailer que mostra como a mulher é retratada na mídia, tá? Eu recomendo esse documentário porque ele traz como a mulher é mostrada, como, por exemplo, uma mulher candidata à vice-presidência dos Estados Unidos se pergunta para Sarah Palin: então, nos diga, você fez ou não fez um implante de silicone? O que isso importa para ela como candidata a vice-presidente? Aí aparece a Hillary Clinton chegando depois de um debate, assim, o que aconteceu com a Hillary Clinton? Ela parece estar com 80 anos, meu Deus do céu! Comentários que nós não vemos, que são falados para os homens. E mostra, então, um pouco, então, como essa questão sociocultural a gente vai carregando nesse inconsciente coletivo e vai nos tornando, então, fazendo a gente duvidar até mesmo da nossa capacidade e como a gente tem que cuidar disso, né? Eles falam da escola desde a adolescência, as meninas preocupadas com a imagem muito mais do que com a questão intelectual, mas também tem que ser inteligentes, então, além de tudo, elas têm que estar no peso certo, na beleza certa e ainda inteligentes. No comentário que estava no catálogo da NET, assim, não sei se ainda tá, mas tem de graça também no YouTube, tá? É Misrepresentation, que é um trocadilho em inglês para Miss no sentido de senhorita, de representação, e também de falta, porque em Miss em inglês também é falta. Um outro aspecto importante sobre a questão sociocultural das mulheres e essa desigualdade de gênero é um ranking mundial que o Brasil ocupa vergonhosamente a 5ª posição como um país que mais mata mulheres no mundo. 5º país que mais mata mulheres no mundo, estando atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. E por que eu trago e aponto a preocupação de estarmos ainda atrás de, por exemplo, um país como a Rússia, né? A Rússia, além agora dessa questão política atual de estar, né, em guerra, é um país que tem mais mulheres no parlamento. Esse é um outro ranking que eu queria falar para vocês, que o Brasil ocupa uma vergonhosa posição. Esse é uma classificação mundial de países com uma democracia, vamos dizer assim, ele mede o avanço das democracias conforme a presença de mulheres na política. Dentre os 193 países reconhecidos, nações independentes que são medidas, o Brasil está na posição 145. Atrás, por exemplo, de países como o Iraque, como a Arábia Saudita, o último país no mundo a permitir o voto feminino, o último país no mundo a permitir que as mulheres dirijam, pois eles têm mais mulheres no parlamento do que o Brasil. Eles têm 19,9%, que é o mesmo número que os Estados Unidos têm, por exemplo. E a Rússia tem mais mulheres na política do que o Brasil. E por que eu acho importante a gente mostrar isso? Porque a Rússia, além de ser o 4º país no mundo que mais mata mulheres, né, e ainda assim tem mais mulheres eleitas no parlamento do que o Brasil, eles acabaram recentemente, 2 anos atrás, de aprovar uma lei que descriminaliza, ou seja, deixa de ser crime a violência doméstica contra a mulher. Um país, então, que tem um parlamento com 15%, com menos de 16% de mulheres, consegue aprovar uma lei dessas, né, que torna a violência doméstica não mais algo como um crime.
Eu queria também aproveitar da questão da política e só falar bem rapidinho, porque esse não é o foco, mas é muito parte do meu estudo, porque sempre que eu mostro isso, esse ranking, você, mas por que a gente tem tão poucas mulheres eleitas no Brasil? E a primeira coisa que eu gosto de rebater é que não é porque mulher não vota em mulher, porque adoram falar isso. Mas é culpa das próprias mulheres. Porque se as mulheres são a maioria do eleitorado no Brasil, e nós não temos mulheres eleitas, a culpa é das próprias mulheres, porque se elas se organizassem, elas votavam e aí estava tudo bem. Mas não, gente, não é. Primeiro, que não é verdade. A gente vota em mulher, só que a gente precisa conhecer as candidatas. E se a gente não conhece, a gente não vota em quem a gente não conhece. O que acontece? Os partidos estão estruturados de uma forma em que eles privilegiam as candidaturas masculinas e nós só conhecemos e eles mantêm sempre com conhecimento e com investimento candidaturas masculinas. Tanto é verdade, eu ia uma prova, que em 2010, na eleição presidencial, primeiro turno, Dilma Rousseff e Marina Silva, independente de aqui questões, preferências partidárias, estou só dizendo que duas mulheres candidatas à presidência do Brasil em 2010, juntas, angariaram 66 milhões de votos. Isso significa que 63% da população do eleitorado brasileiro queria uma mulher para presidente do Brasil. Ou seja, não é porque mulher não vota em mulher, porque foram mulheres e homens que votaram nessas duas mulheres como querendo para ser presidente. Então, o que falta é investimento, é visibilidade. E a outra resposta que eu mais recebo é que mulher não gosta de política. Aliás, em encontros esses, como eu falei para vocês ali de política, adoram dizer, é tão difícil achar mulher que queira se candidatar nessas circunstâncias. Sem apoio político, eu tenho certeza que as mulheres não querem, porque ninguém quer ir lá se arriscar. As mulheres gostam de segurança, aliás, como todo ser humano. Então, hoje nós temos mais de 44% dos filiados a partido político são mulheres. Nenhuma mulher se filia a um partido político se ela não está interessada em política, se ela não gosta. Mais de 80% das mulheres, das pessoas que fazem hoje trabalho voluntário em organismos não governamentais são mulheres, isso é política também. Então, mulheres gostam, sim. O que não se quer é o tipo de ambiente, muitas vezes até hostil, à presença das mulheres, que com certeza as afasta, né? As mulheres, quando se procuradas, e aquelas que são filiadas, certamente gostariam de concorrer, mas com apoio partidário, com financiamento, né, com auxílio, com preparo. Então, é isso importante, primeiro, que essa culpa não é, como sempre, adoram se colocar culpa nas próprias mulheres, né, de alguns problemas. Tem outro índice, gente, é um ranking também organizado pela ONU, junto com uma ONG chamada Save the Children, que é a ONG que mais tem financiamento no mundo para auxílio, né, dessas questões, e ela faz um ranking que se chama Oportunidades para as Meninas. Nesse ranking, o Brasil ficou na posição 102. Isso aqui, eu tirei uma foto do próprio ranking que saiu, tá? E aqui eles falam assim, o Brasil, um país de classe média, de renda média a alta, está apenas 2 posições acima de um país frágil como o Haiti. Foram 144 países analisados. E esse ranking, ele analisa várias questões para dizer que país tem boas oportunidades para as meninas e que país não tem, né? E dentro desse ranking, então, o Brasil ficou classificado como o pior país da América do Sul para crescer como menina. E os piores aspectos que o Brasil fez o Brasil estar nessa posição é que temos altos índices de gravidez na adolescência, altos índices de mortalidade materna, altos índices de casamento infantil, que acaba gerando também baixos índices de conclusão de ensino médio por parte das meninas e a baixíssima representação feminina na política. Porque, querendo ou não, se as mulheres tivéssemos mais mulheres em posições de decisão política, certamente estes temas seriam lembrados. Porque, como eu disse, quando estavam lá fazendo o airbag, uma equipe de engenheiros homens que falaram assim, qual é o corpo que a gente tem que proteger? O nosso, vamos aqui olhar para nós, vamos fazer a média e vamos programar esse airbag. Da mesma forma é na política. O que a gente tem que cuidar mesmo? O que está nos incomodando? Nós vivemos num mundo feito por homens para os homens. E é mais ou menos essa reflexão hoje que eu queria
trazer para vocês. O Fórum Econômico Mundial, que também é uma reunião que acontece anualmente e analisa principalmente economicamente o desenvolvimento dos países, ele analisa 4 dimensões: oportunidade econômica, empoderamento e representatividade política, educação, saúde e sobrevivência. Nessas 4 dimensões analisadas, o Brasil, analisando a América Latina, está na posição 25 de 26, ou seja, à frente apenas da Guatemala. Isso é nosso ranking regional. No ranking global, nós estamos na posição 93. Isso são os dados do ano passado, que ainda não aconteceu a reunião deste ano. Nós caímos uma posição, porque em 2020 estávamos em 92, em 2016 já estivemos em 79, ou seja, o Brasil tem piorado a situação em relação às mulheres. Esse aqui é um índice que mede a questão da desigualdade de gênero no país. Mas as nossas 2 piores posições são a questão salarial, que no Brasil uma mulher ganha em média 60% do que um homem ganha, e a questão da participação feminina na política, que eu mostro aqui, ó, nós estamos na posição 122, pior até do que a nossa geral, né? Porque temos pouquíssimas mulheres, 15% de mulheres apenas nos parlamentos. Posição de mulheres nos ministérios, 120, a nossa posição é 120 do ranking, porque temos 10% apenas de mulheres ocupando posições de ministérios, né? E o pior, então, ranking é o 120, nós estamos na posição 126, porque uma mulher ganha em média 60% do que um homem ganha, se for negra, menos ainda, se tiver filhos, aí começa as questões a diminuir ainda, por isso que eu digo que é o aspecto financeiro também, que acaba atingindo, né, essa questão das mulheres na sociedade. Aí eu aproveito para falar, então, dessa questão do aspecto financeiro, né? Ele é um reflexo dessas questões socioculturais, a questão financeira, que as mulheres ganham menos, recebem menos investimento também. Eu trouxe aqui um gráfico que eu preparei das eleições de 2014, que 90% das doações para a campanha foram para os homens, candidatos homens, e só 10% para as candidatas mulheres. Qual foi o resultado da eleição de 2014 na Câmara de Deputados? Exatamente essa proporção. Tivemos 90% de homens eleitos para a Câmara e 10% de mulheres, para ver a força também financeira que existe na representatividade feminina em qualquer espaço de poder, espaço de trabalho, né? E por que isso? Tem uma questão que é a da maternidade, que a gente não pode esquecer. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, mulheres sem filhos já ganham 98% do que o homem ganha, praticamente igual. Se a mulher tem filho, ela já baixa para 82% do salário de um homem. Quando a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, assumiu, uma das primeiras coisas que ela fez, ela nomeou um ministério igualitário com bastante mulheres e proibiu reuniões após as 18 horas. Porque ela disse que sabia que as mulheres teriam obrigações em casa, tem que buscar seus filhos na creche, e os homens poderiam simplesmente ligar e dizer, vou chegar mais tarde, dá um jeito aí. Né? Então, a começar pensando até nesse mundo que foi feito para os homens, o que a gente pode mudar, como a gente pode contribuir para melhorar. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama Faça Acontecer, que foi escrito pela Sheryl Sandberg, que é a COO do Facebook, né? Ela é a diretora número 2, assim, né? Só abaixo do Zuckerberg. E ela diz isso, que quando ela estava grávida, na época ela trabalhava no Google, que ela tinha que atravessar todo o estacionamento, que nem ela disse que nem uma pata-choca, assim, enorme de grávida, ela se deu conta da importância que era termos vagas destinadas às gestantes, né? Então, às vezes, a gente precisa desse olhar, de alguém que passa por aquilo para poder lembrar e estar na posição de poder e fazer alguma diferença. Eu gosto muito da frase dessa professora de Harvard, da Gita Sen, que diz assim, infelizmente a gente vive num mundo em que as pessoas que produzem commodities são valorizadas, mas aquelas que geram outras pessoas, nós mulheres, não somos. É importante que a gente diga, tá, que em relação à educação, as mulheres elas já são a maioria nas universidades do Brasil,
Estados Unidos, Reino Unido e França. Inclusive, daquele ranking lá que eu falei para vocês do Fórum Econômico Mundial, o Brasil, no quesito educação e saúde, ele está junto com os países top, porque felizmente aqui não se faz diferença, né? Se são homens ou mulheres, o acesso à saúde é o mesmo e o acesso à educação é o mesmo também. Há países que ainda fazem essa diferença. E, inclusive, hoje somos a maioria nas universidades, tá? Somos já 57,2% dos estudantes universitários, mas não coordenamos os estudos científicos e, principalmente, somos menos convidadas para pesquisas internacionais, não somos aquelas que gerimos os financiamentos, investimentos para a educação. São os homens que predominam ainda em quantidade de pesquisadores, coordenadores de trabalhos especialmente internacionais. E qual o resultado disso, né? Como resultado disso, cada vez mais nós mulheres vamos nos afastando desses espaços em que são decididos, coordenados estudos. O que nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar por que o airbag está matando crianças. Alguém tem que fazer essa decisão, mas isso tem que importar, né? Tem que pesar. E se nós não estamos lá, quem vai pensar, né? É isso que eu gostaria de trazer uma reflexão hoje. Tem um outro aspecto que eu não sei se vocês já ouviram falar, a Aline, que é psicóloga, deve conhecer bem. Existe esse fenômeno que ele foi estudado desde 78, tá? Por 2 psicólogas americanas, mas saiu no ano passado um livro chamado Síndrome de Impostora. Ele pode afetar homens e mulheres, mas ele afeta muito mais nós mulheres, né? Nós temos uma tendência a duvidar da nossa capacidade também. Por que eu digo isso? Assim, não é a única causa. É óbvio que nós temos essa tendência. Olha tudo que eu falei antes. Olha todo o aspecto sociocultural, os filmes que nós assistimos, as dificuldades que nós enfrentamos. Então, esse mundo foi feito para os homens e para os homens. E quando nós estamos lá no meio, a gente começa a duvidar. Mas será que eu sou capaz mesmo? Será que eu deveria estar aqui? Né? É uma questão estrutural da sociedade. Mulheres com muito sucesso já relataram que tiveram. Meryl Streep, né, super atriz, ganhou Oscars de melhor atriz, diz que várias vezes se sente uma fraude, não se sente digna dos prêmios que ela recebeu. Angela Merkel, super líder alemã, que foi um marco, né, pegou a Alemanha no pós-guerra e conduziu a Alemanha tão bem, se diz sentir-se uma fraude. E o que isso acontece, sabe? O que a gente vê é que muitas vezes essa falta de confiança, essa autossabotagem, que vem, é claro, dessa estrutura patriarcal, essa educação, né, paternalista e machista que a gente recebeu, faz com que muitas vezes a gente não seja estimulada a ser ambiciosa, né? A se impor, a se posicionar aquilo que a gente realmente tem certeza. E muitas vezes a gente diz não até para algumas oportunidades. É o que mais a gente vê no relato das mulheres que dizem sim ter passado, mulheres bem-sucedidas que dizem sim ter passado pela questão da síndrome de impostor. E aí tem uma frase da Chimamanda, eu gosto sempre de citar, a grande escritora nigeriana, que até eu vou ler aqui para vocês, ela diz assim, ó, a gente está tão condicionado a pensar o poder como uma coisa masculina que quando uma mulher poderosa a gente vê, a gente acha uma aberração e a gente julga. A primeira coisa que a gente começa a fazer é julgar. E aí a gente pergunta, ela tem humildade, essa mulher? Né, já desconfiando. É isso a Chimamanda falando. Ela sorri? Ela mostra gratidão? Será que ela tem um lado doméstico? A gente procura o defeito dela. Perguntas que não fazemos a homens poderosos. O que demonstra que o nosso desconforto não é com o poder em si, mas com a mulher. Julgamos as poderosas com mais rigor do que os poderosos. E é isso que eu queria também deixar hoje para vocês, e isso é uma questão muito do meu trabalho, da questão política, né? A violência política de gênero, violência política de mulher. Como as mulheres sofrem, muitas vezes, questões atribuídas ao seu corpo físico e à sua capacidade, porque nós somos muito mais exigentes com essas mulheres. Aqui eu trago um exemplo
A Margaret Thatcher, uma grande mulher de direita, né, conservadora, era antifeminista, ou seja, ela nem defendia a questão das mulheres. E quando ela estava doente, as pessoas fizeram contagem regressiva nas praças de Londres, na Trafalgar Square, que é uma dessas fotos, contando as horas para ver quando ela morreria. E quando ela morreu, saíam com placas, The Bitch is Dead, que seria a vadista morta, né? Coisas que a gente não vê serem feitas para os homens, né? Sempre as mulheres retratadas como loucas ou sendo atribuídas ao corpo dela aspectos físicos, alguma questão relacionada também à sua capacidade de estar no espaço de trabalho, no espaço de poder. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês também dessa questão do teto de vidro ou labirinto de cristal, que é um conceito novo que tem se falado, né? Sempre se falou, então, que para as mulheres atingirem o topo era impossível, porque existia um teto de vidro. Não há nenhum impedimento legal escrito, mas na hora H as mulheres nunca conseguem estar lá no topo. E a gente começou a ver hoje já, pouquíssimo, mas no Brasil, cerca de 36% das mulheres são gerentes, né, nas empresas. Nós temos mundialmente cerca de 20% de mulheres líderes, ou seja, não tem um teto de vidro. Algumas conseguiram quebrar e passar nesse buraquinho. Então, o correto mais hoje não seria falar em teto de vidro, mas sim labirinto de cristal. Que é assim, não existe um impedimento, claro, mas é bem difícil. São vários obstáculos que vão aparecendo na carreira da mulher, que são todos esses que eu disse para vocês, é a maternidade, é a autossabotagem, muitas vezes, é a violência, né? É a questão social, cultural, que vão impedindo, que ainda que não tenha um teto que impeça elas de chegarem no topo, ele é um labirinto, é difícil. A mulher, quando está achando que está chegando, ela se perde de novo e aí muitas vezes até desiste, né? E quem não desistiria diante de tanta dificuldade? E então, já terminando, né? Porque eu sei, eu esqueci de falar, mas eu acho que é um dado bem importante sobre ainda na questão da impostora. Tem uma pesquisa que está naquele livro Faça Acontecer. Ela cita uma pesquisa da HP, empresa de tecnologia, que demonstra que quando há uma vaga de trabalho, e tem a ver com o que a gente vai falar agora, por isso que eu lembrei. Quando há uma vaga de trabalho e há lá os requisitos para aquela vaga de trabalho, a mulher só se candidata se ela tiver 100% dos requisitos exigidos para aquela vaga. Já o homem, se ele achar que ele tem 60% daqueles requisitos, ele se candidata àquela vaga. Isso tem a ver, sim, com a questão da autossabotagem, da síndrome da impostora, que eu estava conversando com vocês, mas tem a ver também com esses aspectos socioculturais. E por que eu me lembrei? Porque uma questão muito importante, e que tem a ver também com a primeira história que eu contei do airbag, é que o mundo, cada vez mais, vai ser gerido por inteligência artificial, pela tecnologia e pela ciência do futuro. E se nós, mulheres, além de estarmos nesses espaços de poder da política, que é o meu trabalho primordial, se nós não estivermos aqui, o mundo vai continuar sendo um mundo feito por homens para os homens, tá? Hoje, atualmente, as mulheres representam mundialmente cerca de 22% do efetivo especializado em inteligência artificial, que é o que vai comandar o mundo. Cada vez mais o mundo vai ser regido por ela. E a gente tendo menos mulheres nessas áreas, historicamente essa dominação masculina vai se perpetuando e o mundo vai ficando mais agradável e mais confortável para os homens e não para nós mulheres, né? É comprovado cientificamente que existe uma pressão que todas nós mulheres e meninas carregamos socialmente, né? Aquele trauma, aquela pressão de que a gente não é boa em matemática, a gente não é boa em tecnologia, a gente não é boa em engenharia. Pois saibam vocês que a primeira programadora no mundo é uma mulher, a Ada Lovelace, tá? Que criou o algoritmo, o primeiro polinômio responsável
por tudo isso que a gente vive hoje, a tecnologia foi inventada por mulheres. Bem no início, a tecnologia ela era dominada por mulheres e aos poucos elas foram cansadas, eu acho, desse labirinto, saindo dessa área. E hoje nós temos uma dominação masculina também nessa área de tecnologia, que é preciso então, porque eu sei aqui que deve ter muitas mães e pais, um incentivo para que a gente não carregue esses literalmente preconceitos de que essas não são áreas femininas. Sim, nós temos que estar lá, né? Reconhecimento de voz é uma tecnologia também, que posso citar da mesma como airbag, já é provado que como ela é calibrada por equipes masculinas, bem no início, as tecnologias de reconhecimento de voz não reconheciam as vozes femininas, né? Porque quem fazia o programa eram homens, calibravam as vozes para os homens e ia para o mercado a tecnologia de reconhecimento de voz. Aí no primeiro teste uma mulher testava e não funcionava. Como eu disse de novo, certamente esses homens não queriam criar soluções só para homens, mas a falta da diversidade fez com que eles nem enxergassem essa falta, né? Gente, eu gosto muito de falar, eu ficaria muito mais tempo aqui, mas agora a gente também vai ouvir a questão da interseccionalidade da raça e de mulheres, que é um tema tão ou mais importante. Se eu puder deixar hoje uma mensagem para vocês, é essa busca aí, então, para a gente superar a desigualdade do gênero, né? E que vocês, homens e mulheres, não se deixem levar pelas críticas, porque tem um texto da Think Olga, que é um site de feminismo, que eu adoro, que fala sobre feminismo, que diz assim, o feminismo ele é como um processo de alfabetização. E como todo conhecimento novo, no início é desafiador, difícil, desconstrói referências nossas, às vezes nos agride num ponto que era muito importante para nós e aí a gente afasta, né? Porque 60% das mulheres estarem desconfortáveis com o tema com a palavra feminismo é algo para a gente questionar. Só que, como todo processo de conhecimento, ele leva um tempo, mas depois que a gente entra e consegue entender, é como uma cirurgia de catarata bem feita, né? A gente começa a enxergar o mundo de outra maneira. E aí a gente fica louca. E aí, eu também, por que eu queria falar isso também, né? Eu tenho certeza que todas as mulheres um dia serão feministas. Absoluta. É uma questão apenas de reconhecer, né, este processo. Para cada um, o processo tem um tempo, né? Só que eu queria que vocês entendessem, respeitassem, que tem algumas pessoas que ficam muito revoltadas porque elas veem tudo isso que eu mostrei aqui para vocês e falam, mas como? E acabam agindo com violência, né? Tem aquele filme Sufragettes, outro filme que é maravilhoso, sobre o início do voto lá na Inglaterra, que elas tentaram pacificamente para votar, só que aí elas não eram ouvidas e elas tiveram que começar a jogar bomba. Até que uma mulher morreu. E aí eu contei o filme, desculpa, tem spoiler aqui. Mas aí, entendeu? Se começou a dar atenção para aquele tema, né? Porque às vezes nós não queremos quebrar leis, nós queremos fazer as leis. Nós queremos estar também onde decide. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês hoje, é isso, né? Eu tenho certeza que todos nós um dia seremos feministas, porque todos nós queremos um mundo mais justo. E aí aquela última frase ali que eu tinha colocado é de uma pré-feminista, uma inglesa, Mary Wollstonecraft, que há 230 anos já defendia a presença das mulheres na política e em espaços de poder. E ela diz então, né? É por justiça e não caridade que a gente anseia. E aí eu deixo então para vocês essa mensagem. Este programa foi realizado em parceria com a Escola de Gestão Pública e contou com o suporte técnico da Coordenação de Música da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Em breve, lançaremos o segundo episódio com o tema LGBTQIA+, no debate público. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui.